Bem, pessoal, então vamos para o nosso último assunto, né, da matéria de clínica cirúrgica. Como a gente, eita, minha luz cai. Como eu foquei bastante com vocês, é importante que vocês saibam os três períodos, que podem existir tanto no pré quanto no pós-operatório. Então, eu falei diversas vezes que a gente precisa lembrar que nós temos o pós-operatório imediato, o mediato e o tardio. O imediato, ele tem algumas coisas que a gente tem que fazer, inclusive foi nesse slide que nós terminamos, né? E que vocês vão ver coisas que talvez se repitam lá em centro cirúrgico. Isso porque os cuidados são basicamente os mesmos, né? Porque a pessoa está ainda naquela condição de pós-operatório que acabou de sair de cirurgia, então horas depois. Então, até 24 horas depois da cirurgia, serão mais ou menos essas complicações que podem acontecer. Agora a gente vai entrar no pós-operatório tardio, aquele que vai demorar um pouco mais para a pessoa ter os sintomas e também desenvolver essas complicações. Então, é só essa ideia que eu quero que vocês não esqueçam, porque mudando o período muda a possível complicação. Vamos só pensar rapidamente nessa primeira situação para vocês entenderem o que eu estou falando. Imagina uma infecção. Ela acontece de um dia para o outro? Os sintomas vão aparecer de um dia para o outro? Normalmente não. Então, precisa de um tempo para multiplicação bacteriana, para que a pessoa comece a desenvolver os sintomas a partir da reação imunológica do corpo e aí sim ter, então, a infecção. Então, não teria como uma pessoa ter uma infecção e ser considerada um pós-operatório imediato, porque demora um tempo para isso acontecer. Então, aqui a gente vai ver as complicações que podem acontecer de forma tardia, ou seja, muitas vezes, até depois que essa pessoa foi embora para casa, ela começa a desenvolver os sintomas. Tudo vai depender, claro, do tipo de cirurgia que ela vai fazer. Então, eu estou falando eh, um exemplo de uma cirurgia que retirou a vesícula. Ela não vai ficar internada 4, 5 dias. Ela opera num dia, se não for uma situação de complicação, tá? Ela opera num dia e vai embora no dia seguinte. Então, essas complicações aqui, elas podem aparecer em casa, né? Só que aqui a gente vai dar foco para aqueles pacientes que estão internados. Afinal, vocês vão fazer estágio em pacientes que estão internados. Então, vamos imaginar que o paciente passou alguns dias internados com a gente, e depois de 24 horas, ele deixa de ser um pós-operatório imediato para ser um pós-operatório mediato para tardio, tá bom? Então, vamos lá. Primeira complicação é complicação pulmonar. Quando a gente for ver centro cirúrgico, a gente vai ver uma complicação pulmonar também, mas é em outra fase, tá? Então, aqui, o que vai acontecer é que muitas vezes, pela posição que o paciente está, às vezes muito medo de tossir por dor, ou ele não respira profundamente porque também sente dor, ou ele fica muito tempo parado, ou ele fica sem movimentação no próprio leito, vai fazer com que o pulmão acumule secreções e essas secreções podem levar ele a ter uma pneumonia. Então, a pneumonia, a bronquite, a broncopneumonia são complicações tardias porque demandam esse tempo de acúmulo de secreção para que aconteça a infecção, tá? E aí a infecção, sinais clássicos de infecção. Febre, aí se a pessoa tiver com pus, vai expectorar pus, dispneia, né, vai ter a dificuldade, aquele mal-estar geral que a pessoa tem, tosse e dor no tórax, tá? E aí, o que que a gente tem que fazer então? Justamente o contrário do que a pessoa não fez até agora. Estimular que ela se movimente, fazer as medicações na forma correta e no horário correto, e instruir que ela respire profundamente para fazer a eliminação desse catarro, tá? Então, é basicamente por imobilidade que ela ganha a pneumonia e é com a mobilidade que a gente tira ela da pneumonia. Claro, considerando que está uma condição infecciosa, precisa de tratamento medicamentoso, não tem como escapar, tá? Outra complicação tardia é a retenção urinária e depois a gente vai ver a incontinência urinária. Então, nós vamos ver outras complicações. Então, a urinária, a retenção urinária, muitas vezes é porque a pessoa ficou muito tempo de sonda, então a gente está falando de tardio, né? De repente, a pessoa ficou 5 dias com a sonda e aí sim o médico vai tirar, e aí esse tempo prolongado de sonda vesical de demora faz depois a pessoa não conseguir mais urinar, pode ter tido algum trauma cirúrgico e a pessoa não sabe, então de repente operou a região
pélvica, fez um trauma ali na uretra e não percebeu, então vai levar à incontinência, ou mesmo porque o paciente está em uma posição desfavorável. Lembrando que aqui a gente está falando de qualquer tipo de paciente. Então, pode ser aquele que é acamado, que usa fralda, ou pode ser aquele que precisa de comadre. E dependendo da posição em que a pessoa esteja, ela não vai conseguir fazer a eliminação do xixi, tá? Algumas posições são desfavoráveis. Então, a gente vai fornecer um ambiente mais tranquilo, estimular a micção como for possível, de forma não medicamentosa, vai levar ao banheiro. É possível e necessário, algumas vezes, ter a indicação de uma sondagem de alívio, e aí só lembrando que não é mais o técnico de enfermagem quem faz é o enfermeiro. A gente vai anotar o volume da micção, vai estimular que ele deambule e vai realizar exercícios eh, quando o paciente tiver muito tempo de sonda. Então, os exercícios vesicais são exercícios esfincterianos. Não é o foco ensinar para vocês agora, mas é só para vocês saberem que existe, tá? Então, é possível lá no desmame da sonda para estimular que o paciente não tenha, né, a retenção urinária depois que retira a sonda, fazer alguns exercícios pélvicos, alguns exercícios de esfíncter para ajudar no controle da retenção urinária. E a outra possibilidade é a incontinência, que também vem naqueles pacientes que estão de sonda prolongada. Então, ficar muito tempo com sonda vesical é prejudicial e pode ser que leve a 2 extremos. Então, ou a pessoa vai ficar depois com retenção, ou ela pode ter incontinência. Então, uma é o contrário da outra, tá? Retenção, ela não consegue fazer xixi, e a incontinência, ela não consegue controlar a saída do xixi. Se for o caso da incontinência, a gente vai orientar o paciente a fazer xixi mais vezes para não esperar a bexiga encher. Então, quanto mais cheia a bexiga, mais fácil o escape do xixi. Então, ele tem que fazer xixi mais vezes, né? Se for um paciente do sexo masculino, como eu coloquei aí, vocês já devem ter visto lá na escola o Uripen. Então, o Uripen, ele ajuda porque ele não deixa o paciente em contato com a urina, mas a gente tem que lembrar também que o dispositivo de Uripen precisa ser utilizado com consciência e se o paciente principalmente for acamado, há necessidade então da gente, eita, é isso, há necessidade da gente fazer a higiene correta, posicionar o Uripen de forma correta para que a gente não machuque a região peniana do paciente, tá bom? E, se o paciente não conseguir controlar de jeito nenhum e foi assistido pela equipe médica e já viu que não tem jeito, ou talvez exista a possibilidade dele ter que permanecer um período com sonda novamente, e aí isso precisa ser muito bem avaliado, tá bom? Mas enquanto enfermagem, a gente vai tentar mantê-lo, o mais sequinho possível, o mais limpo possível, e o menos constrangido possível, para que ele passe por essa fase de uma forma mais tranquila, tá? Bom, falando então de doenças, que não são doenças, né, são complicações gastrointestinais, então a mais comum de todas é o acúmulo de fezes e gases no intestino. Então a pessoa fica com distensão abdominal, né, ou uma dilatação gástrica, como eu coloquei aí para vocês, e isso vai gerar dor, desconforto, que vai fazer com que a pessoa, por exemplo, pare de respirar profundamente. Então é bastante complicado, é bastante preocupante, porque isso pode alterar a recuperação da pessoa. Então ela vai apresentar, como eu coloquei aí, ó, manipulação, distensão abdominal aqui embaixo, desconforto e dor abdominal e muitas vezes dificuldade respiratória. E isso acontece pelo processo cirúrgico mesmo, né? A manipulação do intestino, por exemplo, que o médico faz em uma cirurgia abdominal, faz de reduzir peristaltismo. Ou a pessoa fala muito no pós-operatório, ela engole ar. Então, ainda quando ela está meio sonolenta, lá no pós-operatório imediato, se ela desembestar falar e não repousar para se recuperar, ela pode engolir muito ar e isso faz, né, essa distensão gástrica. A própria imobilidade também favorece, né, essa distensão abdominal, então o paciente não anda no pós-operatório, então também precisa ser orientado em relação a isso. Se for uma cirurgia abdominal, a falta de preparo intestinal. Então, de repente, não fez lá o esvaziamento, a limpeza intestinal como deveria, isso pode causar a distensão no pós-operatório.
tá bom? O que que a gente vai fazer? Então, se ele estava imóvel, ele precisa se mover. Se ele estava muito falante, a gente precisa orientar ele a não falar tanto. E a gente vai administrar medicamentos antiespasmódicos, por exemplo, né, um Buscopan, para que melhore essas contrações intestinais e essa dor dele, essa cólica, possível cólica, melhore, tá bom? Às vezes há necessidade, se for o caso de uma constipação, de fazer enemas, que vocês também já sabem fazer, então é também uma possibilidade. Uma coisa interessante de saber é que o paciente, dependendo da cirurgia que ele faça, ele não tem alta do hospital se ele não apresentar um episódio de evacuação. Então, a gente precisa o quanto antes auxiliar esse paciente para não retardar, para não postergar a alta dele, porque muitas vezes, dependendo da cirurgia, a alta depende dele ter feito pelo menos um episódio de evacuação. A obstipação, então, é o intestino preso, entra mais ou menos na mesma ideia do que eu falei, a gente vai tomar as mesmas providências, porque, como eu disse, muitas vezes, né, é necessário que ele apresente aí um episódio de evacuação para ele conseguir ir de alta. Então, aqui eu coloquei a possibilidade de um laxante, a possibilidade de um supositório ou de mesmo fazer o clíster. Mudando então de sistema, né, uma outra complicação que é possível e normalmente é tardia mesmo, é uma complicação vasculocirculatória, que é a tromboflebite ou a trombose. E aí eu deixei as definições para a gente não confundir o que é cada uma, né? Então, flebite é só a inflamação da veia. Tromboflebite é a inflamação da veia com a formação de um coágulo, e isso aqui é preocupante. Trombo é esse coágulo que está preso e quando ele se desprende, ele vira um êmbolo. E é o êmbolo que pode causar o problema. Por quê? Uma tromboflebite pode causar uma trombose ou pode causar um edema agudo de pulmão, ou pode causar uma embolia pulmonar, na verdade, né? Edema agudo, eu falei errado, uma embolia pulmonar, ou ainda um acidente vascular cerebral, ou um IAM. Então, ter uma tromboflebite significa que você está com uma região da perna, por exemplo, inflamada e que fez um trombo. E se esse trombo se desprende, ele vira este êmbolo que vai causar o problema. Então, é uma condição de bastante preocupação. E o que a gente tem que pensar é observar o quanto antes os sintomas. Quais são os sintomas? Ó, extremidades quentes, vermelha, inchada e demasiada, né? Fica dolorida e a pessoa começa a apresentar um mal-estar e uma febre discreta. Então, tá gerando ali um processo inflamatório, então ela já pode ter sim esta tal dessa febre aí, mesmo não sendo um processo infeccioso, tá? Ela vai ter a febre pelo processo inflamatório. Muitas coisas levam a pessoa a ter uma trombose e uma das principais é a imobilidade em uma cirurgia muito longa. Então, como eu coloquei aqui, ó, permanência longa no leito. Então, ela já passou por um processo cirúrgico longo, muitas vezes, e aí a imobilidade que a gente deixa ela lá no pós-operatório pode agravar isso daí. Ou a gente fazer aquelas contenções, sabe, contenção mecânica, que a gente amarra as pernas e os braços do paciente. Se a gente fizer isso de forma muito apertada, isso também favorece uma trombose. O posicionamento que o paciente ficou na mesa também pode favorecer, ou pessoas que já tenham aí uma condição prévia de problemas circulatórios como varizes, e os idosos, né, que têm mais propensão a ter isso. Então, as causas, elas não são evitáveis, mas o que a gente vai fazer com esse paciente no pós-operatório, ele é. Então, a gente precisa fazer com que esse paciente se movimente, que ele ingira bastante água, a gente não vai deixar as restrições, né, que são as contenções muito apertadas. A gente vai ter uma condição de mais observação nesses pacientes que têm predisposição, então os idosos, aqueles que já tenham problemas cardiovasculares, vão, por exemplo, utilizar meia elástica, que eu não coloquei aqui, mas coloquei sim, meias elásticas e compressor pneumático, e se for o caso desse paciente não conseguir deambular, que seria essa mobilidade que favorece bastante aí a prevenção, né, desse problema, a gente vai ter que ajudar ele na própria cama a fazer exercícios ativos e passivos de membros inferiores para movimentar esse sangue. Então a gente tem que pensar que o sangue estagnado, ele vai causar um coágulo, ele vai causar a inflamação da veia, tá? Então é mais ou menos por conta da estagnação do sangue.
Bom, se a gente não cuidar então de uma tromboflebite, ela pode virar uma embolia pulmonar e é uma condição bastante grave. Então a embolia pulmonar já vai levar a pessoa a ter dor no tórax, muitas vezes até confundida com infarto, fica com pele fria, pegajosa, a pessoa diminui aí a questão da saturação de O2 sanguíneo, então ela fica roxa, fica cianótica, tem dispneia, e aí é uma condição bem grave, porque pode levar o paciente a ter uma parada respiratória, então a gente precisa ter muito olhos para observar, né, essas alterações que o paciente está tendo, e a forma de reverter uma embolia pulmonar é com anticoagulante. Afinal, a gente tem que lembrar que era o trombo, né, que era aquele coágulo de sangue que estava preso, que virou um êmbolo, começou a passear pelo corpo. Então, o que vai fazer a desobstrução lá daquela artéria que foi entupida pelo êmbolo é um anticoagulante. Então, embolia, só para relembrar vocês, é um trombo que se desprendeu, virou um êmbolo. Então, eu coloquei aqui no desenho, ele está subindo, tá vendo? Então, vamos supor que ele está vindo lá da perna, ele está subindo, aí ele entra no pulmão e ele encontra uma artéria que ele não consegue passar. E aí essa artéria fica obstruída, como se fosse um infarto mesmo, só que aqui no pulmão. E aí essa obstrução vai fazer com que o sangue não chegue para o órgão pulmão e ele não funcione de forma efetiva, levando aí a esses sintomas de má respiração, tá bom? Então, é uma condição bem grave que precisa ser observada e cuidada o quanto antes para que não aconteça coisas mais graves. Estamos quase terminando. Outra complicação que pode acontecer é a hemorragia, inclusive é uma complicação esperada. Eu já falei diversas vezes para vocês, existem cirurgias que sangram, mas a gente precisa ter olhos para identificar se é um sangramento normal, esperado daquele processo cirúrgico, ou se é de fato um sangramento, uma hemorragia, porque tem alguma artéria ali que não foi bem selada, não foi bem fechadinha, tá bom? Então, o quanto antes a gente observa essa complicação, melhor é. Afinal, o paciente com hemorragia pode entrar em um choque hemorrágico, como a gente já viu. Outra complicação tardia é a infecção. Então, como eu disse, não dá para a gente saber se vai ter infecção logo de cara, por quê? Porque o processo infeccioso ele pode demorar um tempo para acontecer. Então, é uma complicação tardia justamente por conta disso. E os sinais são sinais clássicos de infecção, como eu deixei aí: febre, a hiperemia do local, o edema, a presença de secreção, a dor e também condições sistêmicas. Então, a pessoa fica com mal-estar geral, às vezes dá dor de cabeça, dá calafrio por conta da febre. Então, é toda aquela condição. Mas o que é clássico da gente ver que uma cirurgia infectou é ter aí a secreção na região operada, como eu coloquei nas imagens para vocês aí. Essa daqui, ó, essa primeira imagem, vocês podem ver que não tem ainda a secreção como tem aqui na segunda, tá vendo? Mas ela tem um processo inflamatório muito grande, né, ao redor. Então, a hiperemia aqui, o edema desse local, muitas vezes você sente o calor da região, é bem clássico de ter aí uma infecção, então também precisa ser bem observado. Por quê? Porque uma hemorragia ou uma infecção, e a infecção é a maior causa, pode levar a esta próxima complicação que eu vou mostrar para vocês, que é a deiscência, que é algo que a gente não quer. Então, a deiscência é quando o ponto abre. Então, o que estava fechadinho ali pelo médico abriu, se separou. Então, não é isso que a gente espera. E normalmente abre por infecção. Como eu falei para vocês ainda agora, pode acontecer também por uma hemorragia, mas a causa mais clássica de uma deiscência é ter infecção. Então, a infecção impede que a cicatrização aconteça. Por isso, que é importante a gente detectar uma infecção o quanto antes. É claro que não é a última causa, eu deixei aqui para vocês outras causas, então, por exemplo, ó, uma sutura, né, um fechamento pelo médico muito apertado, ou materiais que sejam ruins, então um fio cirúrgico ruim, ou a rejeição ao próprio fio, ou condições próprias, né, do organismo do paciente, como obesidade, desnutrição ou diabetes, que dificultam a cicatrização pode levar à deiscência. Então, o que eu quero que vocês gravem disso daqui é: a deiscência pode acontecer
por várias causas, mas a mais comum é a infecção. Por isso que cuidar de todo o processo cirúrgico para que o paciente não tenha infecção e no pós-operatório fazer o curativo, como eu coloquei aqui, ó, de forma rigorosa e técnica, de forma séptica, né? Observar todos os sintomas que o paciente está apresentando, administrar os medicamentos no horário certo, sem quebrar doses ou sem extrapolar muito nos horários, favorece que ele não tenha infecção, e aí, se ele não tiver infecção, a chance dele ter uma deiscência é menor, tá bom? Se tiver uma deiscência, não tem jeito, o que, que vai acontecer é que o médico vai ter que deixar aberto aquele ponto até tratar a causa. Como eu disse, a causa normalmente é a infecção, então provavelmente vai ficar aberto até que a infecção sare ou até que ele resolva, por exemplo, a hemorragia, ou qualquer coisa do tipo. Então, é necessário fazer então com que aquela região que está aberta não eviscere, que é um problema, eu vou mostrar para vocês, e que também não tenha mais infecções. Então, como eu coloquei aqui, vai ter que ter curativo compressivo, pode ter a possibilidade dele reaproximar as bordas, mas não de forma cirúrgica mais, porque é necessário fazer com que a infecção saia se a causa for uma infecção. E por que que eu falei que é um problema ter a deiscência? Porque a deiscência pode levar à evisceração. Então, a deiscência, só para diferenciar uma da outra, tá? Deiscência é os pontos abrirem. Se tiver coisas para sair, a gente vai chamar de evisceração. Então, normalmente, evisceração acontece só no abdômen, porque é onde tem maior conteúdo de órgãos para sair, tá bom? Mas pode ser uma deiscência cerebral também, por exemplo. O que eu quero te dizer é que, se acontecer uma evisceração cerebral, o que eu quero dizer é, a deiscência é o fato dos pontos abrirem, tá? E a evisceração é sair o conteúdo orgânico do paciente daquele buraco que foi aberto. Então, a deiscência é uma preocupação. Então, vamos em ordem cronológica. O paciente teve uma hemorragia, o médico não cuidou, pode virar a hemorragia, pode ter como consequência a deiscência, e se for no abdômen, a deiscência pode levar a uma evisceração. Ou vamos mudar o cenário, que é o cenário que está aqui no slide. O paciente teve uma infecção, porque não cuidou direito dos pontos, né? Nós da enfermagem não cuidamos direito, ou qualquer que seja a pessoa não cuidou direito, e aí a infecção levou a uma deiscência, ou seja, os pontos abriram por conta da infecção, e a consequência dos pontos terem aberto é os órgãos, por exemplo, do abdômen sair, como vocês estão vendo aqui. Se isso acontecer, por exemplo, numa troca de curativo sua, não se assuste, o que a gente tem que fazer é comunicar o responsável médico pela cirurgia, afinal é ele que tem a competência técnica para refazer o processo. E o que a gente tem que se preocupar é em não colocar para dentro da cavidade os órgãos que foram eviscerados. Então, saiu, não coloca para dentro. O que, que a gente vai fazer? Pegar uma gase estéreo, uma compressa estéreo, um pano que seja estéreo, molhar com soro fisiológico, cobrir e imediatamente chamar a equipe cirúrgica responsável ou o médico que esteja ali de plantão responsável para ver o que será feito nessa situação, tá bom? Então, o que a gente não pode fazer é se assustar e colocar tudo para dentro de volta. Então, se você está fazendo um curativo e aí, de repente, você tira aquela compressão do curativo, né? Tipo, tirou a gase e os órgãos pularam para fora, não se assuste, pegue equipamento que esteja estéreo, molhe com soro fisiológico, cubra e chame ajuda médica. Bom, passei meio rápido pelas complicações, mas é isso que vai cair na prova. Como eu disse para vocês em sala de aula, eu vou fazer uma revisão para a prova para vocês, então não se preocupem com isso. E o que vai basicamente cair na prova agora são as complicações cirúrgicas, tá bom? Anotem as dúvidas de vocês, que a gente já tira na aula de revisão para que vocês consigam fazer uma prova mais tranquila. Isso aí, pessoal.